Olá! A gente segue então aqui o nosso bloco de entrevistas. E o entrevistado de hoje é o Júlio Junqueira. O Júlio, ele fez o caminho mais tradicional para chegar aqui a gente. Ele preencheu nosso formulário de pré-análise, a nossa equipe de genealogia identificou viabilidade no caso da família dele, nós entramos em contato e ele então iniciou o processo de nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. O Júlio, ele é formado em Direito no Brasil, veio fazer mestrado na Alemanha, mora aqui e vai contar um pouquinho para a gente como foi essa trajetória dele desde que ele chegou na União Europeia, enquanto imigrante, sem uma nacionalidade. Então, fica atento e vem com a gente. Oi, Júlio, obrigada por ter aceitado o nosso convite, para bater aqui um papo, contar um pouquinho a tua história. Olá, Carol. Júlio, eu preparei aqui algumas perguntinhas. Uhum. Já falei um pouquinho na apresentação que você mora na Alemanha, mas eu acho que a minha principal curiosidade agora é saber, você já foi para a Alemanha falando alemão? Sim, sim. Quando eu cheguei aqui para poder morar no ano de 2015, eu tinha acabado de me formar em Direito lá no Brasil e durante a faculdade de Direito que eu fiz lá em Natal, eu já estava estudando alemão e aí quando eu cheguei aqui eu estava apto a a frequentar o curso do C1, né, de alemão, que seria o nível intermediário 1, que daí seria intermediário 1, logo depois o 2, aí acabaria o curso. Aí foi quando eu cheguei aqui, já falava, e aí eu fiz um curso por 3 meses intensivo e depois eu pude fazer a prova da universidade já. Muito bom. Júlio, e como é que foi essa tua chegada, né, na Alemanha, sem ter uma nacionalidade de nenhum país da União Europeia? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa tua experiência. Foi bem, foi bem interessante, né? Porque é muito diferente do de hoje, assim. A gente chega, assim, com outra mentalidade, com uma garra muito grande, né? Mas realmente, mesmo assim, a gente percebe as limitações muito claras, né? A começar pelo modo de chegada, por exemplo, né? Que eu vim num visto de au pair para cá. E quando estava fazendo esse trabalho, assim, na busca sempre da melhora do idioma alemão para poder frequentar a universidade e tudo, a gente percebe, por exemplo, que o salário que eles pagam para au pair é muito inferior ao salário que você poderia fazer com qualquer outro emprego aqui, né? Então, na Alemanha, por exemplo, a gente tem um programa, um tipo de trabalho, digamos assim, que seria, que a gente chama mini job aqui, e você trabalha, por exemplo, 10 horas por semana em algum supermercado, algum lugar que precise, e você ganha, por exemplo, 450 euros, né? Ao passo de que você trabalhando como au pair, você ganhava 260, pelo menos na época era 260, só que você trabalhava umas 5 horas por dia, né? Então você viu uma disparidade muito grande. Então isso já me deixou um pouco assim. Então eu estava muito mais restrito, né? Então a questão de ter que arrumar um preparo muito maior, pedindo visto no Brasil antes de poder vir, né? Então chegando aqui, Demorou quanto tempo, mais ou menos, para tu conseguir o visto para ir para a Alemanha? o visto alemão, ele é muito tranquilo, né? Porque ele, assim, ou você, eles são, assim, eles são muito objetivos, né? Ou você preencheu os requisitos ou não, né? Então, da data que eu fui para lá, para o consulado a primeira vez, até a emissão, acho que demorou um mês, mais ou menos. É Porque rapidinho. foi relativamente rápido, assim, eu digo, da entrevista, né? Porque a preparação dos documentos antes, Hum. fechar seguro-saúde, estando no Brasil com seguro-saúde na Alemanha, então todo teve um preparo antes, né? Mas depois disso aí, até eles consultarem os órgãos alemães para poder de fato emitir lá em Recife, foi mais ou menos um mês. E nisso aí foi relativamente tranquilo, mas exige sempre um preparo muito maior, né? Uhum. Anterior. Na tua opinião, existe diferença de você chegar num país da União Europeia, né? Seja ele qual for, já tendo uma cidadania e você ir com um visto, qual é a diferença? Qual foi a principal diferença que tu enfrentou nesse caso? Nesse caso especificamente, Carol, eu não senti muita diferença, a não ser na fila, né? Que eu Uhum, tive que esperar mais para entrar. Mas, assim, já tinham visto alemão e meu voo desceu diretamente na Alemanha, então eles nem fizeram nada. Eles só perguntou para mim: você fala alemão? Eu falei: sim. E ele: tá bom. E carimbou, eu entrei. uhum, Mas, isso eu digo com relação à entrada, né? Quando, por exemplo, chegou com visto, chegou com a cidadania. Com a cidadania, eu acho que é muito diferente, porque você não tem nenhum dispêndio econômico, por exemplo, de fazer nada antes. Porque lá no Brasil eu tive que pagar seguro-saúde, tive que pagar taxa do visto, que tudo bem, não é tanto, mas pesa também, quando você começa a uhum. contar pouquinho em pouquinho, né? E com relação à cidadania, a diferença foi do meu visto, porque o meu visto ele era vinculado ao tipo de trabalho que eles
que eu me propus a fazer antes, né? Uhum. Ao passo que com a cidadania eu poderia ter chegado aqui e trocado, por exemplo, se eu não estou satisfeito com esse tipo de trabalho, eu posso fazer outro. Você goza de uma liberdade muito maior, né? Você não está vinculado ao que está ali no papel, porque tem pessoas que estão aqui, por exemplo, vieram fazer trabalho voluntário, vieram com visto. A entrada é tranquilo, mas se você quiser fazer, não, agora eu não quero mais fazer um trabalho voluntário, agora eu quero fazer um trabalho remunerado, você não pode, né? Uhum. Então você se limita muito. E você perdeu algumas ofertas de emprego por conta disso? Sim, 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 sim. Quando eu já estava já na universidade, na verdade, e aí eu já podia tinha uma liberdade muito maior para trabalhar. Claro que a gente tem aquela limitação de horas, né? Uhum. Mas isso aí não tem nem diferença, porque pelo menos na lei alemã, isso vale inclusive para os alemães também que estão estudando em período integral. Então, eu consegui mais ou menos não seria uma oferta, mas eu estava no processo de seleção, né? E quando eu já tinha passado, já tinha conversado com várias pessoas e tudo, e quando o processo foi de fato avançar, eu recebi um e-mail, tem até hoje ele aqui comigo, falando que eu não poderia participar porque esse processo era para um programa que pedia que eu fizesse um sistema rotacional, um programa trainee, né, rotacional. Eu teria que passar 8 meses em 3 países diferentes da União Europeia. Na Alemanha não seria problema, porque eu já estava já Uhum. com permissão de trabalho na Alemanha e tudo, só que eu teria que fazer, por exemplo, acho que 8 meses aos arredores de Londres também, então já seria todo um outro processo, tudo, e a empresa não quis se arriscar nesse sentido. E, sei lá, 8 meses em Londres, depois 8 meses na França, na Itália, isso aí já seria mais de novo, todo um outro processo, e aí eu não consegui competir em grau de igualdade com os outros, apesar da minha qualificação ser igual, mas essa questão de documento não conseguia. Foi desleal, digamos assim, né, a concorrência. Mas isso acontece em todos os países. É, Natural não, né? É comum, é o que a gente escuta, né? Enquanto imigrante. é. E assim, você já está morando aí há quase 6 anos, e aí por uma questão de tempo, né? Você já pode adquirir a nacionalidade alemã e já deu entrada no processo, embora ainda não tenha sido resultado, não tenha saído o resultado, né? Mas o que é Uhum. que te motivou, por exemplo, a procurar então a nacionalidade, né? No caso, você encontrou aqui a nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. O que é que te motivou a buscar essa nacionalidade também? Porque, como você bem disse, assim, né? Primeiramente, porque eu, por enquanto, de fato, não tenho cidadania alemã, né? Então, assim, eu já entrei com o processo, mas está um pouquinho enrolado por algumas situações, né? Que eles, enfim, são coisas assim que não vêm tanto ao caso, mas assim tem Os critérios são meio subjetivos também, né? não, eles analisam, porque na verdade precisaria esperar 8 anos, mas aí como você fala alemão num certo nível, frequentou a universidade aqui, tem alguns critérios que abaixam também o tempo Uhum, de espera, né, que eu me enquadraria nisso. E é por isso que eu dei entrada e tudo, só que fica aquela coisa assim, tipo, você fica à mercê do funcionário público ali, na verdade, né? uhum, Então, assim, então, só por isso, na minha opinião, já seria já razão suficiente para poder buscar a cidadania portuguesa através dessa via, né? E mesmo que eu já estivesse em mãos comigo, eu ainda assim faria a cidadania portuguesa, porque eu sou muito da opinião de que, assim, você tem direito a algo, né? Faça, se não vai te trazer um malefício, ou, aliás, muito pelo contrário, né? uhum, E até um outro ponto que eu estava que seria interessante de tocar também é porque a cidadania alemã, ela é exclusivamente para mim, né? Então, quando sair, ela sai exclusivamente para mim, ao passo de que com a cidadania portuguesa através da via dos judeus sefarditas meus irmãos podem percorrer o mesmo caminho, meus primos eventualmente se assim quiserem também, uhum, então é uma coisa que se estende à família mais, né? uhum. Então eu acho que então eu faria mesmo tendo já a cidadania alemã em mãos. Eu também, um dos motivos também que eu decidi tirar foi exatamente também por isso, para incentivar e estimular a família a, de Uhum. repente, todo mundo vir, né? Vai que. Ou então nem vir, mas ter, né? Eu acho que você poder, sei lá, se meu irmão, por exemplo, quiser vir para cá fazer algum Estudar. estudar por um ano, fazer uma Falando especialização em aqui. estudar, existe diferença nos custos assim dessas taxas de universidades quando você é um cidadão alemão, por exemplo, e vai frequentar a universidade alemã?
Tem diferença em todo o processo, na verdade, né? Porque aqui no estado que eu tô, se chama Baden-Württemberg, que é o sul da Alemanha, que é do lado da Baviera, né? Então, que é Bayern em alemão. E aqui nesse estado está em vigor a lei, já vai fazer alguns anos, eu não sei se são 4, mas assim, por volta de uns 4 anos, uma lei que cobra de todos os estudantes não europeus o valor de 1.500 euros por semestre. Então, anualmente, a pessoa tem que fazer um investimento de 3.000 euros. A parte que os estudantes europeus não precisam fazer isso, né? Uhum, E eu não fui pego, graças a Deus, por essa lei, porque eu entrei um pouquinho antes. Porque senão eu não poderia estudar nessa universidade que era a que eu sempre quis fazer. Eu teria que uhum, sair do estado para poder fazer. Então a gente não sabe, assim, até que ponto, por enquanto está só nesse estado, mas a gente não sabe assim, se isso pode eventualmente se alastrar por outros estados da Alemanha, né? uhum, Então tem isso. E com relação a até a candidatura mesmo, eu tive que me candidatar um mês antes de fechar, tipo, para estudantes internacionais, é um mês, o prazo fecha um mês antes do que para os estudantes europeus. Então, eles têm um pouco mais de tempo para preparar documento, até tempo para poder pensar se é aquele curso ou não. Então, tem toda uma outra vantagem, uma série de situação. uhum. Muito bom. O Júlio fez a pesquisa documental com a gente, já terminou a parte do relatório genealógico. Tem outros membros da família que estão fazendo o processo também com a gente, né? Ainda estão nessa etapa da genealogia, mas ele já está bem encaminhado aí para a CIL, né? Júlio, eu espero que tudo corra lindamente e que muito, muito em breve a gente se encontre para o nosso almoço, que a gente já combinou, mas que Boa, combinado. também que corra tudo bem e que seja um processo rápido e que dê tudo certo. Muito, muito obrigado, Carol, também. Eu desejo também tudo de bom. Muito obrigado pelo constante apoio, né, desde o início. Então, tenho sentido bastante firmeza também da parte de vocês e tô bem animado, assim, pro que o futuro reserva. Ah, vai dar tudo certo. Ah, se Deus Júlio, quiser. brigadíssimo, viu? E a Eu que gente vai se agradeço. falando aí. Tá ótimo, Um Carol. Um abraço, abração. tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. A gente está sempre atento às histórias que chegam aqui para a gente e tenta trazer um pouquinho da história pessoal de cada um e quais são os interesses na obtenção da nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas. Mas isso não impede de você colocar aqui nos comentários que outros assuntos você gostaria de saber ou de ouvir. Então escreve nos comentários, entre em contato com a gente e a gente traz esse assunto. Até breve!